Conhece Emma Bovary? Sabe o que ela simboliza para várias mulheres dos nossos tempos? E pode ser um pouco parecida com você também? Essa síndrome romântica, essas ilusões que nós mulheres criamos, tem tudo a ver com um pouquinho de Emma que ainda resta no nosso coração. Hoje nós vamos fazer uma live especial, com uma convidada também especial, para falar sobre os males do pseudo-romantismo. Para deixar mais claro aqui para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Avisem para mim. E assim que a Milena entrar, nós iniciamos. Sejam todas bem-vindas. Essa é uma live que eu aguardei bastante tempo para fazer, porque é um tema que eu adoro. Já fiz uma vez com a Dai, falando sobre comédias românticas em específico. Aí dessa vez, vamos falar um pouco sobre as ideias pseudo-românticas. Vou chamar aqui a Judite. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Boa noite. Obrigada, Malu. Oi, boa noite. Como você está? Tô aqui desde 8 horas, gente. Que louca, meu Deus. Eu nem reparei que você achou que a live era às 8. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tava me arrumando ainda. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, ela achou que era às 8. Acontece. É muita coisa na cabeça. Acontece, né? Mas tudo bem, foi só meia hora aí. Só. Eu fiquei respondendo mensagem, aproveitei. Sim. Então, hoje eu convidei aqui a Milene para a gente falar sobre pseudo-romantismo, deixando mais claro, né? Ali a gente vai explicar mais ou menos o que a gente vai falar hoje. Mas primeiro eu gostaria que a Milene se apresentasse aqui para as seguidoras do clube. Então, gente, eu tô me sentindo uma Penélope também, porque, né? Agora eu faço parte do clubinho, agora eu tô aqui. Sim, estamos todos Penélope. Olha, gente, vou falar um pouquinho. Eu sou a Milene Guimarães, eu sou fundadora do Projeto Judite, sou jornalista e consultora de imagem, né? Que agora atualmente tenho trabalhado, né? Migrei de profissão e trabalho também com formação humana, né? Formação humana para mulheres. Não só trabalho com a construção daquilo que é externo, né? Da imagem da mulher, mas eu trabalho com o todo, o feminino por completo, né? Eu costumo dizer isso. Hoje, né, atualmente, 2022, eu estou trabalhando com o ser feminino de maneira completa. A gente trabalha dentro e fora, né? Porque a consultoria de imagem também é um trabalho que começa de dentro para fora, mas a gente também trabalha essa formação humana e formação de fé, né, no Projeto Judites. Então, a gente tem muito conteúdo no Projeto Judites gratuito, né, conteúdo profundo, né, que traz muita riqueza, mas a gente também tem alguns cursos, né? Então, são cursos para quem quiser aprofundar um determinado assunto, vai lá na nossa plataforma, na Hotmart, e pode adquirir também. Mas existe muito conteúdo que a gente coloca lá à disposição gratuito, porque vai sempre ser gratuito muita coisa lá, né? Então, hoje eu trabalho assim, né? Trabalho com a internet, sou autônoma agora, né? Sou empreendedora, estou na luta, né? Para a gente se manter nesse Brasil, não só Brasil, né? Nesse mundo, né? Que está em uma crise econômica, mas estamos na luta, né? Contando com a providência divina, não com as minhas forças. E assim, para quem não sabe também, eu sou missionária da comunidade Canção Nova. Tem gente que não sabe e fica surpresa quando eu conto. Por quê? As pessoas acham que na Canção Nova só existe uma forma de pertença, né? E não. Na Canção Nova a gente tem duas formas de pertença. A vida, né, que a gente chama de comunidade de vida, que é o núcleo, e o segundo elo, que é a comunidade de aliança. E eu sou comunidade de aliança, então eu tenho meu trabalho, né, eu moro com a minha família, mas vou em missão também. Então eu saio por aí em encontros para pregar, para fazer workshop também com mulheres, enfim. Minha vida é bem agitada, né, Laís? Sim, os temas assim que a gente trabalha são bem parecidos, né? Então tem muita coisa assim que eu olho e falo, nossa, que legal, a Milene tá falando sobre isso. É muito interessante. Então, quem estiver assistindo, vai lá, segue o Judites, né? O perfil Judites, e ajude aí a Milene no trabalho dela. Agora nós vamos começar com o nosso tema tão esperado, que as pessoas
né, chove lá direct para mim falando, né, fale mais sobre isso, fale mais sobre esse tema, sobre a Emma Bovary, que é o livro do mês no clube, é Madame Bovary. Então, tem aquele ponto de atenção, né? Então, quem é Emma Bovary? Então, se você conhece já um pouco sobre a Emma, ou se você quer conhecer, participa aqui da nossa live e também chame mais alguém para assistir, porque todas as mulheres e todos os homens também têm um pouquinho de Emma dentro de si. Então, às vezes, você já assistiu o filme ou você leu o livro, por mais que tenha suas diferenças, a gente vai entender mais ou menos como funciona. A Emma é uma personagem do Gustave Flaubert. Ele escreveu lá em 1800 sobre uma mulher normal. É uma história totalmente comum de um casal, né? Uma moça que consumiu literatura durante boa parte da adolescência dela. Então ela tem todo aquele ideal romântico, todas aquelas ideias românticas da mulher sendo salva, da torre, o dragão que vai lá e impede o mocinho e salva, e o herói que salva aquela mocinha. Então ela teve aquele imaginário todo repleto dessas ideias. E apareceu um príncipe, né? Um herói, não um príncipe, né? Naquela época não tinha essa ideia de príncipe como a gente tem hoje. Mas era um herói, um guerreiro, queria matar o dragão, resgatar a mocinha e os dois seriam felizes para sempre. Então a Emma ela consumiu todo esse tipo de literatura durante boa parte da vida dela. E quando ela encontra o Charles, ela tem aquela esperança de que a vida dela vai virar aquilo dos livros. Tudo que ela leu nos livros vai se transformar em realidade no casamento dela com o Charles. E ela se casa com o Charles e ele como eu falo assim no clube, ele é o típico fleumático. Sabe aquele fleumático, bem fleumático? Que ele só quer ficar na casinha dele, tranquilo, sabe? Sem se preocupar com nada. Ele só quer isso. E a Emma é uma sanguínea. Que ela quer conversar, ela quer visitar as coisas, ela quer conhecer o mundo, ela quer conhecer os prazeres, ela deseja aquilo. Ela deseja o que está fora, ela deseja o exterior, o mundo. E o Charles, totalmente contrário. Então ela começa a se chatear com ele. Então a história, né, continua nessa busca dela por esse prazer. Então ela chega a cometer adultério, ela chega a trair o Charles 2 vezes, buscando esse prazer, só que chega uma hora que ela mesma vai enjoando desses romances que ela tem, a ponto assim dela... Tem um dia que ela vai encontrar um amante, e ela está na cama esperando o amante. Quando o amante chega, ela fica chateada, porque o amante estragou a fantasia que ela estava criando na cabeça dela. Ela estava imaginando aquele amante. Nossa, imagina quando ele chegar aqui, a forma que nós vamos nos beijar e como ele vai... E quando ele chega, ai meu Deus, a realidade não tem nada a ver com o que eu tô vendo. Com o que eu desejava, né? Então, a Emma, ela continua nesse processo por anos e anos... Por anos não, né? Por muito tempo, até que finalmente ela se suicida. Porque... a necessidade de drama era muito para ela. Ela precisava sempre vivenciar um drama, até chegar no drama maior, que é o suicídio. Não é spoiler, porque a história já tem mais de 200 anos. Então, né, já tem 200 anos, então não é spoiler. Mas é isso que acontece. Essa é o resumão da história da Emma. E por que eu resolvi trazer ela aqui? Por que ela é tema no clube? Por que eu resolvi fazer essa live e chamei aqui a Milene? Porque isso é um retrato de muitas mulheres até hoje. Tá? A Emma ela não é um caso isolado, uma história boba que um autor francês resolveu escrever. Tá? Ele traz ali o retrato de uma pessoa que ela criou um mundo de ideias
na mente dela e ela não é feliz mais com o que ela tem diante de si. Tá? Ela não consegue mais ser feliz com a realidade. Ela nunca vai conseguir. É um caso crônico. Dizem até, quando você vai estudar o bovarismo, né, o bovarismo, que é uma doença já psicológica, que é estudado mesmo pelos psicólogos, é uma necessidade afetiva crônica, sabe? A pessoa ela não consegue mais se satisfazer com a realidade, ela precisa de sempre mais. E é por isso que várias vezes eu já comparei o mau uso do romantismo, das ideias românticas, para as mulheres é comparável com a pornografia para os homens. É bem parecido, tá? Os efeitos que causam. Pode não parecer, né? Obviamente, a pornografia tem danos horríveis para o cérebro humano, mas quando a gente pensa assim, que o equivalente seria, né? Num nível diferente, mas um equivalente da mulher para o homem. Então, por isso que a gente vai falar sobre a Emma. E é bom deixar claro assim, né, que quando o Flaubert escreveu essa história, ele foi condenado ali na época por estar usando o tema do adultério, que era um tema muito sensível naquela época. E o Flaubert ele usa o argumento dizendo que ele falava dele mesmo. Que a Emma, ele fala essa frase, né? A Emma Bovary sou eu. Então isso quer dizer que esse mal da Emma, ele não está só nas mulheres, tá? Não achem que isso é um mal só de mulher. Isso também está nos homens. Então, por isso que a gente... mas a gente vai tratar mais do ponto de vista feminino. E entrando já no nosso tema da live, a gente vai falar do romantismo. E eu coloquei aqui, né, do pseudo-romantismo, porque nós não vamos falar do movimento romântico, tá? Para deixar bem claro. Eu, pelo menos assim, entendo muito pouco do movimento literário mesmo, romantismo. Então, não vai ser disso que a gente vai tratar. A gente não vai tratar desse romântico com R maiúsculo. A gente vai tratar do romântico com R minúsculo, mas que também teve ali uma influência histórica do movimento romântico. Ele começou um movimento, veio o período vitoriano, que tentou reprimir essa onda romântica. E o que veio depois da era vitoriana foi ainda pior, porque tentaram reprimir os românticos e os românticos chegaram num ponto que eles falaram assim: não reprimam as nossas emoções, eu quero ser sentimental. E as pessoas levaram isso ao extremo, né? Nos dias de hoje nós chegamos nesse extremo. Então, eu gostaria de saber da Milene, né, como que ela vê essa questão do pseudo-romantismo, como o que é isso e como que isso se manifesta nas nossas vidas. Eu gostei muito da forma que você narrou a história, né? Uma forma, ao mesmo tempo que resumida, mas que dá para a gente ter uma real dimensão de uma problemática, né? Que vem de muito tempo, né? Como você bem falou, a história é muito antiga. A gente brinca que não é spoiler, e não é, né? Para quem não leu, eu, por exemplo, não li o livro, eu vi o filme. E, inclusive, me desagradei muito assistindo o filme, porque é um filme péssimo, inclusive, cinematograficamente falando. E é uma história, né, que realmente a gente fica desconcertado, né, de alguma forma. Porém, é uma história que retrata uma realidade de grande parte das mulheres, né? Então, assim, se a gente for fazer um panorama histórico, primeiramente, o que a gente pode entender do sistema feminino? Como que a mulher, ela age, né? E como ela se relaciona, né, Bia? Você fez uma ótima comparação, porque enquanto você ia falando isso, eu lembrava exatamente do mal da pornografia. E foi justamente na hora que você falou. Você fez uma ótima comparação. Porque mulher e homem funcionam diferente, né? Então, por mais que existam as emas masculinas, vamos dizer aqui, né, que homens com trejeitos aí de ema, esse processo da fantasia no homem, ele se dá de uma maneira diferente, né? Até porque a força sexual, genital do homem é completamente para fora.
o homem é mais visual. Já a mulher, ela funciona diferente. A mulher é mais de ouvir, a mulher é mais do querer ser acolhida, do querer intimidade. E não é uma intimidade quando a gente fala intimidade de sexo em si, né? Do ato sexual, mas intimidade do criar laços, afetos profundos. Então, por isso que um pega mais para a imaginação e o outro mais para a visão, né? Agora, é interessante perceber o seguinte, existe um anseio no coração feminino, que é uma coisa que eu falo constantemente no Projeto Judite, que é um anseio pelo amor. É um dado muito importante a gente levar em consideração, porque a mulher, o psique feminino, ele sempre será mais dado ao amor do que o homem. O homem, ele também tem capacidade de amar, de se doar, de se apaixonar, mas o homem, ele é mais como ele é mais para fora, ele é mais da força, da ação, ele é mais voltado, não entendo aqui, não é uma crítica e nem é um rebaixamento do masculino, mas eu estou trazendo dados assim biológicos, né, orgânicos e psicológicos. O homem é mais do ato sexual em si, né, é mais da procriação. A mulher é mais das relações, né, de se relacionar, ela é mais emocional, ela é mais emotiva, vamos dizer assim, é mais dada às emoções e sentimentos, né, afetos em si. Então, quando a gente fala desse anseio feminino pelo amor, é um anseio que, se não for purificado pelo próprio Deus, a gente entra num caminho de descambamento da nossa força de amar, né? Nós temos uma potência de amar própria que é formado por características femininas. O homem tem uma potência de amor formada por características masculinas. Então, ambos, né, homem e mulher, se não forem purificados, né, no seu desejo de amar, no seu desejo, se eles tiram o foco daquilo que é realmente essencial, existe essa grande possibilidade de como é que eu vou dizer, de se descambar, literalmente, né? De se ir por água abaixo, essa potência que seria muito positiva. Então, nós vemos que a mulher em si, ela traz esse anseio pelo amor, ela traz o anseio por ser amada, por criar laços, criar vínculo. Porém, o que acontece? Nós temos que entender também que a nossa vida, ela é feita de um contexto social também, né? A gente não é só temperamento, a gente não é só personalidade, a gente não é só psique, a gente também tem influência, e muita influência, dos acontecimentos externos, né? Então, por exemplo, às vezes um trauma para mim vai ser resolvido em uma quantidade de tempo, por exemplo, em 2, 3 anos, e o mesmo trauma para uma outra pessoa vai ser curado em 10 anos, em 15 anos, por exemplo, né? Então, cada um, de maneira particular, vai correspondendo à vida também a partir dos estímulos externos, né? Infelizmente, a gente realmente é afetado também pelas nossas circunstâncias. Não tem como a gente virar e dizer assim, olha, nessa atual conjuntura, o que nós estamos vivendo hoje, com essas minhas realidades de hoje, eu consigo dar uma resposta diferente. Nem sempre a gente consegue dar uma resposta diferente daquilo que a gente gostaria realmente. Então, o que eu quero trazer dentro desse contexto para falar de imaginário, que é algo importante no processo que acontece com a Emma. Nós mulheres também, né, os homens também, tá, gente? Mas como eu estou, né, mais focando para o lado feminino, mas tem homens aqui na live, a gente vai trazendo alguns ganchos para o masculino, né? Uhum. Nós mulheres precisamos ter muito cuidado com a forma com que a gente também vive as circunstâncias, né? Vive os acontecimentos aqui, porque a forma com que eu lido com as minhas circunstâncias, com a minha realidade, ela sempre será também pautada na minha força imaginária, na minha capacidade de repertório que eu trago em mim. Então, por exemplo, quando eu chego a tomar uma atitude, a tomar uma decisão, eu não só fiz isso a partir da minha criação, a partir dos meus valores morais, a partir de uma série de coisas internas, mas também com aquilo que eu trago como repertório no meu imaginário. Então, por isso, a gente tem falado muito sobre isso no Judite, né? A gente começou um cineclube por causa disso, em especial. A gente precisa muito ter um cuidado com a formação do nosso imaginário, porque ele pode ser deturpado, ele pode ser mal formado, ou ele pode ser deformado. Então, existem duas possibilidades aqui de imaginário. O imaginário mal formado, né? Que ele, né? A pessoa às vezes não tem repertório, não tem
conteúdo suficiente para aquilo, não procura, não nem entende que precisa formar o seu próprio imaginário, e tem aquela pessoa que até entende, que até tem recurso, que tem consumido um monte de coisa, tem consumido conteúdo, mas tem consumido conteúdos errados. Então, por exemplo, o caso da Emma é essa, ela tem recurso interior. Ela tem uma série de informações que ela trabalha na cabecinha dela e ela vai projetando, ela vai fazendo associações. Então, ela tem recurso, ela tem repertório. Só que qual é esse repertório que ela traz? Né? Quais são esses conteúdos que estão permeando os meus pensamentos? São conteúdos completamente deturpados. Né? Deturpados até, não estou dizendo só deturpado a nível moral cristão, mas a nível de um relacionamento saudável. Todo mundo sabe que um relacionamento saudável se dá entre duas pessoas, não três pessoas. Né? O pessoal fala do poliamor, mas, gente, você não precisa nem ser religioso para entender isso. Já é difícil relacionar com uma pessoa, gente. Homem e mulher que tem cabeça diferente, imagina 3, 4 pessoas envolvidas num relacionamento aberto, por exemplo. Isso, para mim, eu não consigo nem idealizar, eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Não é? Você que está noivo, inclusive, não dá trabalho se relacionar, gente? Pelo amor de Deus, alguém diga aqui nos comentários, porque se eu estiver viajando muito, né? Porque eu acho que dá muito trabalho. Então, vejam, até saindo do contexto moral cristão, é uma lógica, gente. É uma lógica que existe. Só que a Emma, ela não vai pela lógica moral, ela não vai pela lógica normal, ela não vai nem pela realidade que está ali na frente dela, que ela tem um esposo. Ela vai guiando nos pensamentos, na imaginação. E o que tem na imaginação dela? Muita porcaria. Falando muito assim, de maneira concreta, para a gente trazer um pouco para a nossa vida. E aí, o que eu trago para os nossos seguidores que estão aqui nessa live, né? Você já parou para pensar quais são os conteúdos que você tem consumido nos últimos tempos, nos últimos anos? Conteúdos em rede social, conteúdo em plataforma de streaming, conteúdo, sei lá, de maneira geral, em livros, revistas, né? Se você ainda lê revista. Quais são os assuntos, os temas que você tem se debruçado, que você tem consumido? Porque são esses conteúdos, são essas coisas que vão permear o seu imaginário. E aí, na hora de você tomar as decisões, na hora de você resolver um problema, na hora de você lidar com uma crise, com uma tribulação, com um BO, com um perrengue, o que vai vir é tudo aquilo que está lá na sua cachola. E vai te influenciar, né? Sim. Um dos males da Emma, né? A gente estava falando da pornografia em relação ao homem, mas um dos defeitos da Emma, um dos vícios da Emma é justamente a luxúria. A Emma é uma pessoa muito luxuriosa, tanto que ela vai para traição, ela trai o seu marido. Só que a luxúria dela, como mulher, se manifesta de uma forma diferente da do homem. Então, enquanto o homem busca o prazer, né, sexual em si, ela não, ela buscava a aventura, aquela coisa de satisfazer a carne dela, mas não satisfazer a carne dela com o ato sexual, mas satisfazer os prazeres, os anseios dela, né, profundos, mas de uma maneira totalmente esquisita e errada. Então, quando a gente pensa assim, né, na luxúria, que parece que é um defeito masculino, e não, na mulher a luxúria pode ser muito forte, sim, e se manifestar de várias outras maneiras. A Emma é essa personagem, assim, que tem a luxúria muito forte, esse desejo enorme de ter prazer. Ter o prazer físico, mas ter aquele prazerzinho na mente dela também. E é isso que muita mulher busca. Então, as mulheres, elas, né, quando elas estão cheias dessas ideias românticas, elas vão muito para esse lado de querer emoções extremas. Então, elas querem que é o famoso drama, né? Elas querem a felicidade extrema, só que quando elas não conseguem, então eu quero a tristeza extrema. Eu preciso sentir uma emoção que seja muito grande, assim, que a felicidade ela tem que ser demais. Então, é muito fácil você quebrar as expectativas dessa pessoa, porque ela está sempre esperando, assim, algo grande demais. Então, tem muita gente que vem aqui no perfil e fala das dificuldades de arrumar um namorado, mas daí arruma um namorado, vai ficar procurando o defeito. Arruma, aí termina, aí começa com outro, aí o outro tem outro defeito.
Ou senão nunca namora ninguém, porque todos têm defeito. Por quê? Porque precisa ser perfeito. Ou senão, vai para o lado oposto, que é eu preciso de um drama muito grande na minha vida. Então, o meu namorado, ele tem que ser um sem vergonha para eu ficar toda hora desconfiando dele. Eu preciso ficar no pé dele, porque se eu não ficar no pé dele, ele vai fazer alguma coisa errada. Ou eu preciso chorar copiosamente. E olha, eu tenho ouvido muitas histórias de namorados que apanham da namorada. Mas muito, assim, sabe? Misericórdia. É verdade. Eu fiquei assustada de ver que as meninas, assim, batem nos namorados porque tem ataques de ira, assim, sabe? E elas... E às vezes o homem não revida. Se revida é muito pior, né? Mas eu conheço vários, assim, que nunca revidaram. Mas é comum na relação que a mulher vai lá dar uns tapas nele. E eu fiquei assustadíssima de ver que uma mulher, ela está num relacionamento assim, e como ela é feliz, como que isso vai virar um casamento depois, sabe? É uma relação, porque o homem também aceitar esse tipo de situação já é inimaginável, mas uma mulher Sim. chegar nesse nível de bater no seu namorado, não dá para entender. Eu não consigo entender, para falar bem a verdade. Então é um nível de drama complicado. muito... Pode falar. É complicado porque, assim, essas mulheres, né, como você bem falou, as rainhas do drama, né, elas têm também uma hierarquia. Tem as Marias do bairro, né, que são as que batem lá. Não, melhor, tem a Soraya, né, que anda armada, que bate. Aqui, quem é da geração Maria do Bairro vai entender as referências que eu estou trazendo. E por que eu estou trazendo essas referências? Porque eu, durante muito tempo da minha vida, fui uma rainha do drama, né? Eu até, assim, falando muito francamente com vocês, gente, até pouco tempo eu percebi no meu comportamento dentro de um relacionamento fagulhas e faíscas de coisas mal purificadas ainda, por causa dessa geração do drama. Por exemplo, eu vim de uma geração da minha adolescência e minha infância assistindo Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar, A Usurpadora, e milhares de vezes, porque repetia no SBT. E novela mexicana é um dramalhão, né? Um entra na vida do outro e a outra vem com a faca e não sei o quê, e faz aquele carão e chora, e fica pobre, e fica rica. E esse contexto formou meu imaginário, né? Então, por exemplo, existe a hierarquia lá das Soraias, as que batem. Eu vi uma matéria um tempo atrás de uma moça, olha só que coisa horrível. Uma moça teve uma crise de ciúme, ela era muito ciumenta, dentro de um churrasco de aniversário da sogra. E ela esfaqueou o namorado no meio da festa, gente. Ela teve uma crise e, de repente, pegou a faca do churrasco, esfaqueou, todo mundo viu aquela situação. Crime passional, falaram, né, lá e tal. Não sei explicar direito aqui, mas tem a ver com crime relacionado a emoções, né, bem mal vividas e tal. Uhum. Enfim. Então, para vocês entenderem, tem a hierarquia, mas você pode estar pensando assim, mas eu não tenho coragem de esfaquear ninguém, Milena, eu não sou desse nível. Pode ser que você não seja do nível de esfaquear, pode ser do nível que você não bata, mas pode ser que você seja do nível daquela que quer ficar toda hora discutindo relação, por exemplo. Uhum. Não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Aí manda mensagem, manda textão, e chama o rapaz, e não sei o quê, e obriga o rapaz a sentar. Como se o homem fosse como nós, né? Aquela ideia que o homem quer discutir relação, o homem não quer discutir relação, sabe? Ele não se importa com isso. É um drama, assim, exagerado. Mas, para voltar, né, ali, aonde isso começou para a maioria de nós, então a maioria das nossas seguidoras tem ali pelos seus 20, 30 anos, então viveu ali, né, nos anos 90, anos 2000. Então, o que a gente consumia nessa época? Como você falou, as novelas mexicanas. Eu assisti bastante, mas não tanto a ponto de ter me influenciado. Acho que as novelas da Globo me influenciaram mais, que eram as que a minha mãe assistia e eu acabava assistindo por tabela. Não que ela me deixava assistir, mas, sei lá, ela estava assistindo, eu sentava lá do lado dela e ficava assistindo também. Eu até contei nos stories que
eu tinha muitas bonecas. Eu adorava brincar de boneca quando eu era criança. Tinha muitas Barbies, né? Barbies. Tinha muitas bonecas. E eu lembro que eu chamei uma de Capitu. E Capitu é uma personagem de Laços de Família, que era uma garota de programa, que ela escondia isso da família, até que ela se envolveu com um rapaz que descobriu que ela era. Então, olha só, uma garota de programa que trabalhava escondida para conseguir dinheiro para pagar os gastos com o filho, que ela era mãe solteira. Então você cria toda aquela ideia de coitadinha. Então pega uma pessoa que de primeira traria uma repulsa, né, digamos assim, você não gostaria de ver aquilo, e você coloca ela, coitada, olha, ela só está fazendo isso porque ela precisa alimentar o filho. E olha só como a sociedade reage a isso. Olha só, sabe aquela ideia assim que vai... Eles vão plantando ideias na nossa cabeça. E chegou um ponto que assim, eu, 8 aninhos de idade, olhava, era a Giovanna Antonelli que fazia, então aquele cabelo dela, castanho, cacheado assim. E eu tinha uma boneca que tinha o cabelo parecido com o dela, e eu chamei a boneca de Capitu. E eu nunca esqueci da Capitu. Eu esqueci o nome de várias das minhas bonecas, mas a da Capitu eu nunca esqueci. Porque me marcou muito. Imagine eu com 8 anos, todas as ideias que foram geradas na minha cabeça a partir disso. E eu nem sei, sabe? Eu nem percebi. Quando eu vi, já estava adolescente. E assim, os pensamentos continuaram errados. Porque vai escalando. Né? O que tinha na televisão nos anos 90, nos anos 2000, foi piorando pouco a pouco. Então eu pego, por exemplo, músicas. Músicas, para mim, é um exemplo melhor para a gente ver. Porque eu acho que todo mundo que está aqui percebeu uma degradação da música. Eu compartilhei uma música, as pessoas cantando uma música de uma dupla sertaneja. E a música falava lá de romance, de traição. A música estava falando de traição. E daí aquelas moças ouvindo a música, chorando desesperadamente, porque assim, você pode nunca ter sido traída na sua vida, mas se você ouve uma música de traição, automaticamente você começa a sentir no seu coração como seria se você fosse traída. E aquelas mulheres, ou aquelas mulheres foram traídas, ou elas nunca foram traídas, mas gostariam, só para poder cantar aquela música. Gente, eu sei disso porque eu já fiz isso na minha imaginação, sabe? De ouvir uma música e querer viver aquela situação só para aquela música fazer sentido plenamente dentro de mim. Olha que situação doentia. E daí você faz o quê? Você começa a buscar relações para encaixar pessoas nessa ideia que você gostaria. Por isso o exemplo da Emma. Por quê? Porque a Emma fez exatamente isso. Ela tentou encaixar o marido dela naquela ideia do que era o amor. Não. A felicidade não veio disso. Então eu vou tentar um outro. E eu vou tentar um outro. E eu vou tentar um outro. Ah, não consegui. Então, só a morte mesmo para me salvar. Não tem possibilidade. Então, eu percebi que eu vivi isso. Eu percebo, né? As mulheres, aquele sofrimento intenso que aquelas meninas estão tendo cantando aquela música. É algo que vai além de só a emoção delas estarem no show do cantor sertanejo favorito delas. Muito além. É aquela coisa de se colocar no lugar, querer encaixar. E beleza, essa é uma música de traição e se você voltar, sei lá, 20, 30 anos atrás, já tinha música que falava de traição. Então a gente pode falar, não, sempre teve, nos anos 90 tinha. Daí eu lembro que uma Penélope comentou, né, no direct falando assim, é melhor que os rocks satânicos e o Tchan. Ela falou do rock satânico e do Tchan. Aí eu falei assim, bom, as músicas de hoje não estão tão diferentes do Tchan, assim. E também os clipes não estão tão diferentes dos rocks satânicos, sabe? Não é nada diferente. Eu percebo que hoje é mais claro ainda.
mais assim, Sim. cristalino do que era antes. Então você pega o Tchan lá com as barbaridades que eles falavam, só que hoje as letras, eu assim, eu queria mostrar para as meninas do clube essas diferenças, só que não dá para postar aquelas letras, não dá, sabe? São letras absurdas. E daí eu lembro que acho que em 2020 eu fiz uma live com a Dai. Não sei se ela tá aqui, a Dai do teu. Agora ela mudou a arroba dela, é Fiat Voluntas Tu. Eu fiz uma live com ela e eu lembro que eu falei de uma música da Marília Mendonça. Marília Mendonça não tinha morrido ainda, mas eu já falava dela, que ela era a top 1 do YouTube, sabe? A música mais tocada do YouTube. E ela falava que ela estava dentro de uma relação com um homem. A música chama Graveto, se eu não me engano. As meninas aqui, várias vão conhecer a música, né? Ela está num relacionamento, provavelmente um casamento, né? Ela mora junto com alguém, e ela diz que não adianta mais jogar graveto numa fogueira numa lareira que está apagando. Então ela fala, bom, eu vou desistir porque não dá mais, a gente fica aqui só perdendo tempo um com o outro. E eu falei assim, gente, essa música tá no top 1. Sabe? É isso que as mulheres estão ouvindo. Homens estão ouvindo também? Sim. Mas a maioria, eu tenho certeza que são mulheres. É uma mulher que canta. É uma letra feita para as mulheres. Aquela ideia de tô tentando salvar essa relação. E a outra pessoa não liga, geralmente é uma mulher que está fazendo isso. Então, quando eu penso na música, a Milene vai falar um pouco também dessa relação dela com a música, eu percebo mais claramente como as letras elas estão mais explicitamente falando sobre traições, falando sobre o abandono do amor, a desistência do amor para se jogar numa vida de farra, e ao mesmo tempo totalmente eróticas, assim, sabe? Claramente, sabe? Não tem não tem uma palavra usada, assim, um eufemismo para querer, sabe? Para fingir que tá falando de outra coisa, um duplo sentido. Não é claramente aquele sentido. Exposto ali, jogado e assim, tocando alto em qualquer estabelecimento que você vai. Você vai numa academia, aquela música tá tocando alto. Você vai num comércio, aquela música tá estalando muito alto, falando de porque eu vou beijar debaixo do seu umbigo. Mas que é isso, sabe? Eu lembro assim, às vezes eu olho pra mim e você fala, não, eu sou muito... Às vezes eu me sinto meio moralista demais, porque chega uma hora que eu fico chocada. Eu olho e falo assim, jura mesmo que as pessoas ouvem isso e elas aceitam isso como normal e elas aceitaram? E assim, eu sou de boas, né? Eu falo que a religião diplomática é o deboísmo, sabe? Eu não me meto, as pessoas querem ouvir, elas ouvem o que elas querem. Eu falo para quem está nessa live e quer entender o que isso causa na imaginação de uma pessoa. Tá? E se você se incomoda, se você acha, não estou sabendo me relacionar com as pessoas, eu não consigo arrumar um namorado, os meus namoros não duram nada, sabe? Talvez, até amizade, eu acho que essas coisas estragam. Sabe? A gente pensa lá nos namoradinhos, mas estraga relações com os pais, estraga relações de trabalho, por causa dessa idealização. E é interessante a gente lembrar, enquanto você ia falando, eu me lembrava muito de Santa Edith Stein. Tem um livro muito bonito de Santa Edith Stein que ela fala sobre a mulher, né? Sobre o papel da mulher, de maneira geral, na sociedade, né? Então, assim, como a Santa Edith ela vai explicando, você chega a uma conclusão muito rápida, né, de uma maneira muito prática, que o poder literalmente está na mão das mulheres, né? Não levantando aqui a bandeira do empoderamento feminino, né? Mas nem as feministas não sabiam disso. Mas se você for entender, né, toda
o discurso da Edith Stein, ela vai explicando como nós temos esse poder educacional na sociedade, né? Como nós temos um poder de educar o homem com quem a gente convive, né? Seja amigo, seja namorado, marido, enfim. Uma mulher sábia, de fato, ela edifica o seu lar. Ela edifica quem está no entorno, né? Então, se você for parar para pensar, você falando assim, das questões de músicas exclusivas feitas para as mulheres, né? Então, eu queria trazer dois pontos aqui importantes que eu me lembrei quando você ia falando. A indústria da música hoje, principalmente a música pop, ela tem pego, né, as cantoras pop, as cantoras, até inclusive que tem potência vocal. Tem umas que não tem, né? Por exemplo, a Anitta, enfim. Tem umas é que você não dá para dizer que tem uma. Mas tem as que cantam, por exemplo, Beyoncé. A Beyoncé canta de verdade, né? Então você vê as cantoras pop mesmo, né? Que tem essa coisa de mostrar o corpo e tal. Elas estão sendo levadas de uma maneira muito sorrateira que nem elas mesmas percebem a se tornarem esse instrumento de manipulação de relacionamentos errados, de formação de um público feminino de maneira errada, né? Algumas percebem, sim, estão de acordo, sim. Agora outras não. Outras nem percebem que elas estão indo contra o próprio feminismo que elas dizem que defende, né? Então elas se tornam um instrumento ali de uma manipulação masculina, se tornam um instrumento de uma sexualização desregrada e formam outras mulheres. E por que isso tem acontecido? Não é à toa que isso está acontecendo. Existe uma máxima na palavra de Deus que vai dizer que Deus colocou uma inimizade entre a serpente, que é o próprio demônio, e a geração da mulher. Então, a gente precisa ter muita consciência, você que é cristão, você que é católico, que está nessa live. Se você não é, mas vai fazer sentido até o fim da live para você também. Que existe algo sobrenatural acontecendo. Não é aqui, a gente não está só falando de moralismo, a gente não está só falando de cultura, de imaginário, a gente está falando também de uma briga espiritual que está por trás. Então, vai realmente existir um grande combate contra a mulher nos últimos tempos. Não só contra a família, mas contra a mulher, porque a mulher é essa pedra principal da formação da sociedade. Então, se você tem músicas que destroem a mentalidade feminina como ela deveria ser, você está destruindo a mulher, ou seja, você está enfraquecendo essa potência de transformação na sociedade. Se você consegue entrar no imaginário feminino, fazer uma revolução, fazer com que ela haja como um homem, fazer com que ela haja de maneira perturbada ou perturbadora, né, da ordem social, por exemplo, uma mulher que esfaqueia o namorado numa festa de aniversário da própria sogra, na frente de todo mundo, é uma mulher perturbadora, perturbada, né? E que tira a paz de todo mundo. Se transformou numa assassina, gente. Uma mulher que tem, por essência, dada por Deus, a capacidade de gestar, de gerar vida, está tirando vida. Está tirando primeiro a sua própria vida, a começar pela sua paz mental e interior, sua inteligência emocional, que já perdeu, e chegou a um ponto de chegar no assassinato. Mas essa mulher, para chegar ao ponto lá do assassinato, ou qualquer uma outra loucura, ou de bater, ou de, né, que a gente falou aqui das Soraias da vida, né? Ela precisou viver uma desconstrução interior. Ela precisou perder o feminino dela, que é sagrado. Esse feminino, a gente escuta essa expressão muito da boca de algumas feministas, né? Feminino sagrado, não sei o que lá. Mas o feminino não é sagrado de fato, né? O feminino, ele tem esse poder de transformação. Então, quando você tem músicas que favorecem o contrário, né? Em vez de formar a mulher para ela ser aquilo que ela deve ser, uma potência de transformação, de vida, de gerar vida para o mundo, quando você destrói isso, quando tem filmes que falam o contrário. Por exemplo, a Adele também adora cantar essas coisas. Não sei como é que ela está agora, mas até pouco tempo atrás a Adele cantava só umas coisas que, pelo amor de Deus, gente. Você ficar realmente ali na fossa, comendo chocolate, enchendo a cara de sorvete. É bem aquela cena da Bridget Jones, né? Do Diário de Bridget Jones. Ela virou totalmente nesse último álbum. Ela virou a mulher no último álbum. Que bom, né? Pelo menos. Não foi bom. Era melhor ela comendo chocolate. Ela piorou, então? Bom, eu adoro, não, né? Mas eu gosto muito da Adele, assim, da voz dela. Só que, quando você viu os clipes anteriores dela, ela era sempre aquela moça tímida, sentada numa cadeira, falando das frustrações amorosas dela.
é um retrato da realidade. Ela estava falando dela. Isso já é um ponto de atenção, tá? É uma mulher daquela, com o sucesso que ela tinha e o sofrimento que ela estava soltando ali, o sofrimento dela, e que ela estava quase que remoendo. Talvez a Adele seja mais melancólica. Só que no último álbum dela, o grande hit dela, a música principal, né, do álbum, ela já vai para um outro caminho, pelo menos corporalmente, né? Então a postura dela, ela tá em pé, ela não está mais sentada como nos outros clipes, e atrás dela ficam pessoas se pegando, fica um ambiente horrível, feio, sujo, pessoas seminuas. Então ela usa elementos anticristãos. E é muito assustador, assim, de ver, de pensar assim, cara, a Adélia é uma boa moça, sabe? Aquela ideia que você tem. De repente ela vai e ela usa propositalmente, tá? A gente não tá tirando, ai, parece que é anticristão. Não, ela usa esses elementos de forma pejorativa ali para zombar mesmo, para dizer que agora ela é uma mulher nova, agora ela é uma mulher que se separou e ela está muito feliz e ela mostra de um jeito esquisito, tá? Então, se alguém tiver curiosidade, né, de ver esse clipe novo dela, vai ver esses elementos, essa diferença. Pega um clipe anterior da Adele e veja esse último e veja a diferença de postura dela e o que ela está tentando comunicar nessas duas posturas. Tá? Não sei se ela se transformou, mas parece que o meio, a indústria comprou a Adele e falou assim, ó, para você fazer sucesso, você tem que fazer isso. Tá? E daí colocou aqueles elementos nos clipes. Vira algo muito comercial. É uma mistura. Tem um destaque que eu fiz aqui no clube, que falei sobre a Luísa Sonza, que é Esteja Atenta. Eu sempre falo aqui para as seguidoras, sempre para as Penélopes, estejam atentas. A gente pode fazer tudo, né? São Paulo diz que a gente pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Então a gente pode consumir tudo, a gente pode ouvir as músicas que a gente quiser, assistir os filmes que a gente quiser, a gente pode fazer isso. Mas esteja atenta. Se te faz mal, até falei para uma seguidora hoje, ela falou assim que ela parou de ouvir muitas músicas porque ela sentia que fazia mal para ela. Ela parou de ouvir música romântica. Então, esteja atenta. Isso me faz mal. Isso me faz ficar triste. Para de assistir. Para de ouvir. Para de consumir esse conteúdo. Para. Entendeu? Ai, mas não tem mais. Sabe? Eu sempre conto aqui no clube que eu tive que fazer um detox. Eu era essa pessoa totalmente com a mente assim dominada por romantismo, por ideias sexualizadas das relações, assim, era totalmente confuso na minha cabeça, muito confuso. Então, eram os filmes que eu gostava, as músicas que eu ouvia, principalmente as músicas. Então, eu adorava o sertanejo universitário, era fãzaça de Jorge Mateus, que era aquelas letras românticas. Eu amava, sabe? E daí eu percebi que me fazia mal. Eu ouvi chorar, porque eu lembrava de alguém, lembrava do passado, lembrava de uma situação que eu gostaria de viver, não era uma situação que eu estava vivendo. E eu ficava chorando, falando, não, eu vou ter que parar. Daí eu lembro que eu parei com todas as comédias românticas, parei com todas as músicas. E parece algo muito radical, sabe, Milena? Parece aquela coisa, nossa, que radicalidade você fazer isso. Não precisa, dá para você dosar. Bom, eu estava atenta, eu percebi que não dava para dosar. Era meio que 880. Até que o ponto eu fui deixando de gostar tanto, a ponto de eu nem ligar mais para assistir filmes desse tipo. E as músicas eu consigo ouvir muito tranquilamente. Mas, ainda assim, sobrevive aquele monstrinho na minha cabeça
que ouve uma música e começa a fantasiar. E, gente, eu estou noiva e o meu noivo, ele é ótimo. E ele é um homem de verdade. É muito mais prazeroso, às vezes, eu ficar ouvindo uma música e imaginar o que poderia ser. Nossa, meu noivo, ele poderia fazer isso. Olha isso que o cara tá falando na música, que ele levou rosas, que eles estão comendo brigadeiro juntos. E, gente, meu noivo, não, ele não é assim. Ele é um colérico, bem colérico, assim. Não, ele não vai ficar fazendo coisas comigo. Sabe? Ele me deu flores. Meu noivo tem 34 anos, quase 35. Ele falou pra mim, é a primeira vez que eu tô dando flores pra alguém na minha vida. Sabe? Gente do céu. Que acontecimento isso. Foi a primeira vez que eu ganhei flores, eu nunca tinha ganhado, mas foi a primeira vez que ele deu, sabe? Então, foi marcante para nós Que dois. bonito isso, né? Sim, foi bem simbólico também. Então, foi algo que eu sempre desejei ganhar flores. Durante a minha vida inteira eu desejava ganhar flores e eu nunca ganhava. Eu ficava, mas meu Deus, eu nunca vou encontrar um homem que me dê flores. Que, sabe? Não. Né? Assim, ao longo da parte que eu tava lá sofrendo e chorando, não. E daí ele vem de uma maneira surpreendente, ele me surpreendeu mesmo, não esperava. E ele veio com flores, né? No dia que ele me pediu em noivado, antes também, mas eu lembro mais no dia que ele me pediu em noivado, então só o ato dele ter escolhido as flores, dele ter ido lá comprar, é tudo muito bonito de pensar que é um sacrifício para ele, porque Sim. ficou bem claro que não é algo que ele faz, que ele faria naturalmente para qualquer mulher, então ele faz por mim. Então, E olha que bonito que você falou, Laís, olha. Só consegue perceber essa beleza desses acontecimentos simples. Porque aqui a gente não está falando de chegar com limousine, de levar num castelo Itaipava, e aí, né, e pagar um jantar. Não, a gente não está falando disso, a gente está falando de algo simples. Mas a Laís, ela só tem essa capacidade de perceber e louvar a Deus e ser grata porque ela está atenta. Porque ela já fez o detox. Porque se ela tivesse ainda lá com a cabeça podre, com aqueles conteúdos e tal, que a gente já falou aqui uma série de coisas, ela ia ficar, ai, mas ele me deu uma vez só, você acredita? E ele tem dinheiro para comprar mais. E aí me deu uma flor que eu nem gosto. Né? E os chocolates, cadê o chocolate? Ele só deu as flores. Faltou o brigadeiro, faltou o jantar no Castelo Itaipava, meu Deus. E o anel de noivado tinha que ser de safira e com não sei o que, ouro branco, igual a princesa a Kate Middleton. Então, assim, quando a gente está com a cabeça... quando a gente está com a cabeça na fantasia, a gente quer trazer a fantasia para a realidade e não dá certo. Por isso que muitos relacionamentos às vezes não vão para frente, já tudo para dar certo, mas não vai. Por quê? Às vezes o cara fica lá idealizando a mulher perfeita, a mulher fica idealizando o homem perfeito, não vem para a realidade, não vem para a terra, olha, vem para a terra, puxa aqui, né? Sim. São coisas assim para a gente se atentar mesmo. Porque eu falo assim, é um vício. O Flaubert falou que a tristeza é um vício. Isso é um pouco de tristeza que a gente guarda no coração mesmo. Esse vazio, que é natural do ser humano, que só vai ser preenchido com Deus. Mas nós temos esse vazio. Então, essa tristeza é um vício. Então, a gente tem essa ideia de que a gente já sabe que nada nessa terra vai preencher esse vazio. Então, a gente fica tentando preencher com criaturas. Só que existe uma incapacidade nossa, às vezes, né, quando a gente está cheia dessas ideias românticas, a gente não consegue pensar assim que a realidade é melhor. Existe uma pessoa real, existe ali meu noivo, e com as dificuldades dele, que ele vai ter que aprender muita coisa comigo, e eu vou ter que aprender muita coisa com ele. Existe uma pessoa diante de mim, e eu preciso amá-la quem ela é, né? Aquela pessoa e não outra que está na minha cabeça. Então, o mal do pseudo-romantismo, e assim, para deixar bem claro, né, também,
A gente não tá falando mal de ser romântica. Eu sou uma pessoa muito romântica. Eu duvido que um dia isso passe, eu não sei. Pode ser que passe um dia, mas eu sou muito romântica. Eu tenho uma tendência de gostar de coisas muito românticas. Então, eu posso cair de vez em quando nessa de achar que o meu noivo não está fazendo o suficiente, de achar que a pessoa, que o meu colega, que uma amiga minha não está fazendo o suficiente que eu mereceria, digamos assim. Eu mereço coisa melhor que isso. Então, posso cair nessa vaidade, nesse egoísmo de achar que eu merecia mais porque eu sou romântica. Sou naturalmente romântica. Então, não é uma crítica a gostar de coisas românticas, a achar bonito, achar. É um estilo também, né? Tem o estilo romântico, tem isso traduz nas roupas. Inclusive, agora que eu reparei, eu tô com um brinco de coraçãozinho. E não foi proposital. Oh. Não foi proposital para live, porque eu já tava com ele desde manhã. Então, estou aqui para mostrar exatamente que eu sou essa pessoa. Eu tenho o meu quarto de cor-de-rosa. Eu sou exageradamente romântica, assim. Mas, exatamente por perceber esse defeito em mim, eu tive que fazer esse detox. Eu tive que notar, né, isso em mim, estar atenta, como a gente está falando, e perceber as séries. Compartilhei aqui com as meninas as séries que eu assistia quando eu era adolescente. Então, que tinha... ficava trocando de parceiros. Era Gossip Girl, Vampire Diaries, Sex and the City. Eram as séries que eu gostava. Então, elas ficavam... Gente, Sex and the City é uma das piores. E eu adorava quando eu era adolescente. Adolescente não, tá? Eu já era mais velha, já tinha mais de 20. Era a época que eu fazia faculdade, eu assistia. Eu adorava, sabe? Achava legal ali as coisas, por mais que eu não concordasse. Como eu sempre fui católica, sempre tive essa ideia certa, assim, de como funcionam as coisas, não que eu concordasse, mas eu me divertia, sabe? Eu não sei. Nunca tentei assistir de novo, nunca. O máximo que aconteceu foi assistir o filme de novo de Sex and the City. Quando eu assisti o filme, eu falei, meu Deus do céu, olha as coisas que eu gostava. Sabe? É uma virada, assim mesmo, de chave. E o que eu comentei é que tinha muita troca entre pessoas da mesma série, sabe? Era um personagem que estava namorando o outro, e de repente largava e ia namorar o amigo desse outro. E daí o amigo do amigo, e daí a amiga, sabe? E daí pegava o erro. Gente, e era tudo relação de uma semana. Aí tava brigando e namorando outro. Aí você vai ver as relações de hoje. A minha irmã, ela é professora de adolescente, assim, 13, 14 anos, de 12 a 15 anos, mais ou menos, os alunos dela. E ela fala que ela vê um menino de mão dada com uma, aí passa um tempinho, tá de mão dada com uma amiguinha da menina. E daí, ali já na outra semana está com outro. Essas mudanças. E assim, a gente acha que são coisas naturais. Tá? A gente está vivendo uma época, né, desde os anos 60, uma época de liberação sexual. Então é natural que as pessoas vão por esse caminho de ficar trocando de relacionamentos. Só que a nossa cultura influencia muito. Nós somos filhas do nosso tempo, tá? Nós chegamos aqui, nós não fomos jogadas do nada, tá? Então, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, existe o eu, com a minha personalidade, minha família, minha educação. Existem as circunstâncias que eu vivo. Eu vivo num ambiente onde foi ensinado que a promiscuidade é algo normal, que foi ensinado assim que não tem problema certos tipos de roupa, sabe? Não tem problema. Isso não tem influência nenhuma. E, novamente, não é um julgamento. Eu estou dizendo que tem influência, sim. Existe uma influência. Você pode
não gostar dessa influência, não gostar da consequência que essa influência traz. Mas ela tem uma influência. Então, a forma que a gente se veste, a forma que a gente fala, as coisas que a gente consome, tudo isso tem uma consequência, uma imagem. E pode ser que interiormente a gente seja outra pessoa. A gente não é aquela pessoa que a gente está aparentando ser. Mas esse cuidado com o nosso exterior também é um cuidado com o nosso interior. E assim, você falou das cantoras famosas, como eu estava falando, né, acabei me perdendo quando eu estava falando dos destaques que eu fiz sobre Esteja Atenta, eu falei da Luísa Sonza. E eu falei como uma moça como ela, uma moça jovem, uma moça bonita, ela foi sendo usada por diversos motivos financeiros, né, ideológicos e até espirituais, né, demoníacos. E assim, Sim. as três vias ela foi usada. Tá? Mas ela é uma coitadinha? Não, ela não é uma coitadinha, mas ela foi usada. Do mesmo jeito que nós podemos ser usados. Né? Nós nos colocamos em situações que nós somos usados. Nós não temos consciência. Exatamente. E às vezes quem caiu na live aqui hoje não tem consciência disso. Não percebeu que foi usado. Então, quando eu vejo a Luísa, nesses destaques eu vou mostrando, né, o clipe dela, como um clipe que ela tá vestida de cobra, um show que ela fez, que ela faz uma confissão assim meio perturbadora sobre a alma dela. São pontos de atenção. E daí, às vezes, alguém vem aqui e fala assim, mas eu não acho a Luísa bonita, eu não acho tudo isso, porque ela canta mal, porque eu não sei. Assim, gente, não é esse o ponto. Para mim, a Luísa é uma moça bonita. Por mais que ela tenha se transformado ao longo desses anos, existe uma beleza ali que chama a nossa atenção. Ela não chegou ali onde ela chegou se ela sendo essa coisa horrorosa assim que a gente imagina. É uma moça que chama a nossa atenção. E também, novamente, quando eu falei sobre as vilãs da Disney, são as vilãs da Disney que são mais bonitas. As vilãs, hoje, elas são mais bonitas que as mocinhas, que as princesas. Eu usei bastante o exemplo da Malévola. Para mim, aquela Malévola, ela é muito mais bonita que a Cinderela. É muito mais. Muito mais bonita que a Bela, da Bela e a Fera, essa última Bela aí que fizeram. Não, eu errei. A Malévola é da... Eu falei errado. A Malévola é da Bela, né? Não, mas eu falo mesmo da madrasta da Cinderela. A madrasta da Cinderela é lindíssima, mas lindíssima. Lógico, a Malévola é linda, né? A Angelina Jolie. Esqueci o nome de quem faz a madrasta. Nossa, que mulher maravilhosa. E ela é muito mais bonita que a Cinderela. Cinderela branquelinha, assim, magrelinha, pode não chamar tanto a nossa atenção. Mas daí você olha para a majestade da madrasta, né? Aqueles cabelos ruivos, aquelas roupas verdes. Linda. Então, o nosso olhar vai para isso também. Então, são pontos de atenção. Esteja atento. Olhe para isso. Quer consumir, consuma. Não é uma proibição, nada disso. É só essa ideia que as coisas que a gente consome, elas vão entrando no nosso imaginário, como você mesmo falou. Elas não são o nosso repertório. Tá? Então, eu olhar para a Malévola e ver ela de uma forma romântica, porque foi isso que foi feito no filme, né? Romantizaram a Malévola. Pegaram uma personagem que é naturalmente má e transformaram ela numa mocinha, numa princesa. Então eles romantizaram, eles colocaram, olha, do mesmo jeito que eu falei da Capitu lá na novela, que era uma, primeiramente, traz asco, né? Aquele, ai, credo, uma prostituta. Mas daí eu começo a conhecer os motivos dela e vou vendo, nossa, eu me vejo nela. E a gente começa a se ver naquele personagem que deveria ser negativo. E é diferente de quando a gente lê a Emma. Exato. Porque assim, quando a gente lê a Emma, a gente tem essa sensação, né? De se ver na Emma. Só que a sensação que a gente sente vendo-se na Emma é ruim.
quando eu olho para Emma e falo, Sim. gente, eu faria a mesma coisa que ela fez, eu pensaria a mesma coisa que ela pensou, eu sinto nojo de mim. E existe um movimento totalmente contrário, porque eu olho para a vilã, eu gosto dela, eu me sinto feliz de parecer com ela, porque ela é bonita, porque ela foi uma vilã que se revelou, sabe? Então, são ideias que vão sendo colocadas na nossa mente. Elas são falsas, por isso o pseudo-romantismo. Elas são falsas, elas não correspondem com o que é verdadeiramente bem, com o que é verdadeiramente bom, com o que é verdadeiramente verdadeiro. Então, são pontos de atenção. Você falou uma coisa importante sobre a questão do detox. Tem estudos, inclusive, de psicólogos. Se vocês procurarem, não precisa nem ter muito trabalho. Você vai no Google e coloca lá estudos sobre música, né? Estudos sobre mensagem subliminar, por exemplo, né? Isso aí antigamente era mais falado e hoje não se fala mais, né? Eu me lembro que existiam grandes pregadores da renovação carismática que tinham essa audácia, inclusive meu pai fundador, o Monsenhor Jonas, sempre fez alertas sobre esse tipo de coisa, sobre músicas, né, que deturpam o nosso interior. Inclusive o próprio Padre Jonas, ele tem um texto muito bonito que está disponível, se jogarem no Google lá, né, vocês vão entender, porque é uma máxima para a gente como Canção Nova, mas ele fala para o povo de maneira geral, o mal que uma música, né, mal feita, maliciosa pode provocar dentro da gente, porque existem estudos, inclusive, que explicam qual é o poder sensorial, emocional, emotivo da música dentro da gente. A música ela tem um poder muito grande de mexer nos nossos afetos, de mexer nas nossas emoções, de mexer com memória, da mesma forma que o cheiro, né, que as imagens também têm. Então, são respostas, primeiro, sensoriais, que vão trazendo quase que uma marcação, né? Se a gente for observar, vai marcando a nossa memória, vai marcando a nossa sensibilidade, vai marcando o nosso imaginário. Então, eu escuto 1, 2, 3, 4, 5. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu gostava de Legião Urbana. Tenho 35 anos, né? E quando eu comecei a escutar Legião Urbana, eu já era, sei lá, eu estava com 16, sei lá, 15, 16 anos. Eles não são da minha geração, são da geração da minha irmã, que tem 40. Né? Não, melhor, da minha prima, que já tinha 30, na época tinha 30 e pouco, eu estava com 16. Mas eu, de tanto ouvir os mais velhos escutarem aquilo, eu comecei a escutar. E eu me lembro que eu passava mal no quarto, trancada. Eu tinha uma pilha de CDs de Legião Urbana. E assim, Legião Urbana tem muita música legal? Tem umas músicas legais. Agora tem muita música melancólica, gente. E eu sou sanguínea, então eu só adoro uma música. Eu fiz aquele teste das inteligências e a minha inteligência mais desenvolvida é a inteligência musical. Então vocês entendam como que é para mim. Além de ser sanguínea, eu tenho uma inteligência musical muito desenvolvida. Eu aprendo letra muito rápido, eu aprendo melodia muito rápido. Enfim, aí eu escutava aquilo direto. E eu comecei a observar, estranho, que gerava um movimento de tristeza profunda em mim. Uhum. E era toda vez que eu ficava triste, eu já falava assim, eu vou botar uma Legião Urbana para curtir minha fossa. Me trancava no quarto, botava aquela música e eu pegava as piores, né? As mais tristes, Vento no Litoral, eu amava Vento no Gente, Litoral, eu amava Vento no Litoral. Amava. Então, eu descobri, eu falei isso acho que na live, eu descobri que Vento no Litoral, o Renato Russo escreveu para um namorado dele, que tinha, não sei se matou, se perdeu a vida para o Scott. Tem essa história, se procurem no Google. E eu cantava achando que era mesmo. E ele cantou pro namorado dele. Eu tava lá cantando e vivendo. O Padre Jonas, ele fala sobre isso. Você não sabe o contexto que aquela música foi criada. Você não sabe baseado em qual história aquela música foi criada. Se foi sobre... Tem uma música do Tim Maia, até que os náufragos falam, né? Que é tipo uma traição. Tipo, ele tava ali ouvindo a mulher dele trair ele e ele... Eu não lembro, acho que me dê motivos, né? Me dê motivos pra ir embora. A gente não sabe os contextos, gente. E a gente vai escutando aquilo, a gente vai se nutrindo daquilo. E aí entra algo muito importante que eu queria falar para vocês sobre um direcionamento que a própria palavra de Deus nos ensina como cristãos, né? Ah, mas tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Não é só isso, não.
Tem, eu deixei separar para vocês, em Filipenses 4, versículo 8. Olha só o que está contido nessas palavras, nessa riqueza. Estou com a palavra de Deus na mão. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. É uma ordem. O que que meu pensamento precisa ter? O que que tem que permear meu pensamento? É pornografia? É o senta, senta, senta e essas coisas que tocam por aí, né? Sim. São essas, sei lá, essas músicas, enfim, que tá por aí rodando sobre traições, sobre isso. E, com todo respeito quem é fã da Adele, para mim ela sempre foi a rainha do drama, gente. Me desculpe, porque para mim ela saiu do estágio de a outra e agora passou para o estágio de empoderada, mas continua no mesmo drama. Tadinha. Mas assim, tudo que precisa estar dentro do nosso coração, e aí a gente fala do pensamento, mas o pensamento no sentido amplo da coisa, ela e minha ajudante lá, a produção já colocou ali nos comentários. O que precisa estar permeando meus pensamentos, minhas intenções? Por quê? Aí tem um alerta para você, cristão. Se o meu pensamento, se as minhas, se aquilo que está na minha imaginação, se o meu repertório que eu trago é impuro, é sujo, é mal formado, as minhas intenções vão ser também. Vai ser muito difícil eu fugir do pecado. Vai ser muito difícil eu ter uma postura reta diante da vida. Quando a vida me exigir uma postura reta, quando chegar a tribulação que eu falei, né, o perrengue, quando chegar lá na hora que você está lá com seu namorado, né, que o negócio, o clima esquenta, que você tem que dizer um não, e você, ó, tem que sair correndo, você não vai conseguir dar conta. Você não vai conseguir. E entre outras coisas, está falando aqui de castidade, mas é que tem uma infinidade de coisas que a gente pode estar... Pode entrar um monte de coisa aqui. Oi? Pode entrar um monte de coisa, né? Essa ideia do que é amável. Sim. Eu lembro que já falei numa live anterior e até no curso que eu fiz, o Caminho do Amor, que eu falei, né, sobre os passos para aprender realmente o que é amor de verdade. E um dos passos era exatamente disso, de saber amar as coisas que são amáveis. Para encontrar um relacionamento, para encontrar um bom relacionamento, um dos passos principais é saber identificar o que é bom. E isso talvez seja algo que mexe um pouco com a nossa vaidade de a gente sempre vai achar que a gente sabe identificar o que é bom. A gente tem essa ideia. Todo mundo tem. Eu sei o que é melhor para mim. Aquela ideia bem adolescente mesmo, né? Eu sei. Eu não preciso dos meus pais, eu não preciso de ninguém, não preciso da escola. Eu sei o que é melhor para mim, sabe? E esse pensamento, ele passou. Passou o tempo, o pensamento de adolescente continuou e as pessoas continuam achando que elas sempre sabem o que é melhor para ela. E dependendo do imaginário, não adianta, você não vai saber. Então, se aparecer um homem bom, você não vai saber identificar, porque você não sabe o que é bom. Ou apareceu um homem bom, você até identificou, mas você não consegue manter aquilo por quê? Porque você não sabe agradecer pelo que é bom. Você ainda não sabe identificar. Então, esse versículo, né, perfeito, você trouxe ele de maneira perfeita aqui, né, nesse momento da live, que a gente está quase encerrando. Porque, para mim, esse detox que a gente deve fazer, essa ideia de entender quais que são os males do romantismo exagerado, do pseudo-romantismo, das ideias românticas, dos filmes, das músicas, e tudo isso esse estrago que foi feito na nossa geração. E, olha, não é difícil a gente ver os frutos. É lógico, vai dar uma piorada boa ainda. Mas quando a gente olha mulheres de 40, 50 anos e como é o coração delas, assim, é angustiante, tá? Eu sempre falo, eu não consigo ficar julgando assim, porque eu fico angustiada por elas, sabe? De ver mulheres divorciadas, mulheres infelizes, mulheres amarguradas.
E se você volta um pouco na história delas, os erros que elas cometeram quando eram jovens, as escolhas ruins de relacionamentos que elas fizeram porque elas não estavam atentas, elas não estavam conscientes, realmente conscientes do que elas estavam fazendo. Então, agiam ali pelas ideias românticas, agia pela aventura, sabe? Aquela coisa. E assim, elas têm 50 anos e elas ainda não entenderam isso. Elas passaram ali por divórcios muito doloridos, por abandonos, às vezes são mães solteiras. E daí o que aconteceu? Elas têm o coração quebrado, elas não conseguem entender isso que está acontecendo e elas preferem se colocar a ideia de que agora eu não preciso de ninguém. Amor próprio. Felicidade, sou eu que faço, eu não preciso de ninguém para me ajudar. Sabe? Essas ideias, elas vão para esse lado, que eu sempre falo que é o lado da amargura. Para mim isso é amargura, essa ideia de eu não preciso de ninguém, eu me basto, sabe? Todo mundo é inferior a mim, porque eu sou linda e não preciso, sabe? Eu já me importei muito com o que as pessoas falavam. Agora sou eu que preciso de atenção, sou eu que preciso ser cuidado, eu vou cuidar de mim mesmo. Sabe? Essa ideia, para mim, já é um segundo passo depois do romântico. Tem ali as ideias românticas são plantadas, vem a queda, que é a decepção, vem ali aquela frustração. Sim. E daí vai para amargura, sabe? Parece que é um caminho natural que eu vejo acontecendo. E assim, eu gosto de falar desse tema e eu sempre vou falar desse tema, porque o que eu percebo? Que eu estava indo para esse caminho. E eu percebi isso lendo Madame Bovary. O trecho mais importante para mim do livro, Milene, que eu mais gosto, eu falei na live com a Amanda, aqui ela falou. Depois eu comento esse trecho da nossa falecida Marília Mendonça. Tem um trecho de Madame Bovary que eu relendo o trecho, não tem uma janela, não está escrito janela, mas eu sempre imaginava ela numa janela, tanto que as imagens de Emma, as pinturas, ela está sempre sentada numa janela. Sempre não, né? Mas várias imagens ela está sentada à beira de uma janela. Por quê? Olhando para o mundo, olhando para fora. Jamais olhando para dentro. Emma nunca olhava para dentro, ela olhava para fora. E ela foi num baile, e naquele baile ela dançou com homens muito ricos. Ela ficou hospedada numa casa super luxuosa. Ela conheceu homens muito famosos, homens que saíram com imperatrizes, sabe? Ela conheceu gente importante. Então ela estava naquele ambiente que ela julgava ser o seu habitat. Ela falou, eu estou aqui e daqui ninguém me tira. Fui feita para esse lugar. Então o que acontece? Não é o habitat dela. Tá? Ela foi convidada, ela participou daquele baile e voltou para casa dela com o marido. Só que a vida com o marido é longe de ser uma festa, como eu falei, fleumaticão. Longe de ser festa. Ele, que bom, voltei para casa, para tranquilidade. E ela querendo ir para o baile de novo. Então ela sentava na janela, olhava para fora e esperava se alguém viria convidar ela. E no livro fala assim, que o baile foi, por exemplo, 3 horas, eu não lembro a hora do baile. E daí no dia seguinte ela pensava, nossa, essa hora eu estava lá no baile. Passava uma semana, ela falava, nossa, essa hora eu estava lá no baile. Esse dia eu estava lá no baile. Passava um mês, passou 3 meses e ela continuava com esse pensamento. Eu estava naquele lugar me divertindo, sendo feliz. E olha onde eu estou agora. Estou aqui, nessa casa, com meu marido. Horrível.
E eu lembro que eu li essa parte e eu falei assim, gente, eu sou essa pessoa na janela. Eu sou essa Emma na janela, olhando para o externo, olhando para o exterior e pensando, nossa, como eu queria estar vivendo uma outra vida que não é a minha. Como eu queria ser uma pessoa diferente. Sabe? E hoje a internet ajuda muito isso, né? Sim, muito, né? A gente abre o Instagram, a gente vê gente na praia, e você está lá trabalhando. Você vê gente num restaurante legal, e você está lá comendo seu feijãozinho com arroz. Você vê pessoas no cinema, com um namorado, e você está solteira. Você vê pessoas casando, você vê pessoas tendo filho, e você lá parada, meu Deus. Então, eu cheguei nesse ponto. Foi nesse ponto. Eu me lembro cristalinamente, assim, eu participava, né, do clube A Casa de Penélope, da Camila Abadi, e eu tive essa experiência. Graças a Deus, né? Eu tive essa experiência de ler Madame Bovary naquela época. Eu tinha 23 anos. Faz 6 anos que eu li. E, Laís, deixa eu só comentar uma coisa. Isso que você foi descrevendo, né, do passo, né? Primeiro, você foi dando passo, né? Os 3 passos até chegar na amargura. No projeto Judites, a gente fala muito sobre o feminino ferido. E você descreveu concretamente o feminino ferido. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que toda hora, enquanto você fala, eu lembro, mas aí quando eu começo a falar, eu esqueço. Então eu vou falar agora antes que essa live acabe. Dentro dessa dimensão do feminino ferido, algo muito importante que a gente precisa observar é que o feminino ferido, ele perde a capacidade de olhar para dentro. Ele perde a capacidade de sentir. Eu nunca tinha entendido isso, eu nunca tinha observado isso na minha vida. Eu aprendi isso esse ano, inclusive, com uma professora minha sobre o feminino, e fazendo um curso com ela. Eu cheguei a essa... Sabe quando Deus vai e abre a sua inteligência e faz... Sabe aquele evangelho que ele abre a inteligência dos discípulos? Né? E aí veio assim com tudo. O feminino ferido, ele perde a capacidade de olhar para dentro. Ele perde a capacidade de autopercepção. Ele perde a capacidade de sentir. Eu nem sei o que eu estou vivendo aqui. Eu estou vivendo aqui na cabeça e não estou vivendo aqui no coração. Eu não estou vivendo aqui no agora, no concreto. Eu estou vivendo aqui no cabeção, né? Como a minha professora costuma dizer. Está aqui no cabeção, não está aqui no coração. Mulher é aqui, é no coração. Ela consegue colocar amor no que ela faz, mas ela precisa estar no concreto. Por isso que muitas mulheres, por exemplo, que estão com o feminino ferido, se tornam ansiosas. Porque o que é ansiedade? A ansiedade é você estar fora do presente. Ou você está num passado, como a Emma, por algo que você viveu, você quer reviver, ou uma coisa que você quer consertar e não dá para consertar porque já passou, está lá atrás. Ou então você está no futuro, projetando já o que nem chegou. Não que você não possa fazer planejamentos, mas se você fica só no futuro, projetando, você deixa o agora. Então, muitas mulheres com feminino ferido, como você veio narrando aí, são extremamente ansiosas. Porque elas querem ou ficar lá atrás ou ficar lá na frente. Ficar lá atrás, e você perde o hoje. Só que a mulher é o sentir, é a percepção. A mulher não é o cabeção. Quem é o cabeção é o homem. O homem é do raciocínio, o homem é da ação, é do estrategista. A mulher, quando ela se fere, né? E aí o que acontece? Uma das coisas que fere a mulher é o feminino mal formado. Fere também, o feminino não, o imaginário mal formado fere o seu feminino também. Por quê? Ele te tira da sua realidade. E uma mulher desinstalada da realidade, ela não vai ter capacidade sensorial nenhuma. Ela não vai nem perceber, por exemplo, vou dar um exemplo simples que eu escolhi a minha professora, vou trazer aqui. Você está lá trabalhando na sua empresa, lá quem trabalha aqui em empresa, e você está pilhada fazendo uma série de coisas. Você não consegue nem perceber quando a sua bexiga está cheia e você está com vontade de ir ao banheiro. Quantas de nós não fazemos isso? Passamos horas sem beber água, sem perceber que estamos com sede. Horas sem ir ao banheiro, trabalha, não consegue nem perceber o corpo falando. Isso é o feminino ferido. E como é que a gente entra nesse estágio de anestesiamento, até dos sentidos, do nosso feminino e tudo, que você falou tão bem aqui, narrando o que você viveu? Quando a gente fica só olhando para fora, a Emma lá na janela, fico só olhando para fora, fico só olhando para as fantasias, isso tá no cabeção, imaginação, Netflix. Gente, eu não tenho nada contra a Netflix, eu não tenho nada contra o Amazon Prime.
Eu não tenho nada contra. Eu gosto de cinema, todo mundo que me acompanha sabe. Eu estudei cinema, eu sou apaixonada por cinema, mas entendam bem. Você precisa tirar um tempo, mas não é todo final de semana. Sexta, sábado, domingo eu tô lá, maratonando minhas séries, estou vendo. Gente, isso é anestesiamento. Você precisa conviver, mulher. Mulher é convivência. Isso também diminui aqui, ó, até a sua capacidade de perceber o que está acontecendo ao seu redor. Que a pessoa fica lá, aí que é pior de tudo, né? Aí pega o Sex and the City, aí pega, sei lá, Emily em Paris, que agora tá em alta, aí pega não sei o quê, e fica naquela ilusão, e fica. Aí chega sexta-feira do trabalho cansado, e fica aquilo ali, vendo até 1 hora da manhã, sábado, depois de noite, não sai, não conversa. Isso vai gerando também um anestesiamento. Então, Uhum. não vou me alongar mais não, porque eu acho que vai estourar o tempo já, Eu né? Deve acho ter que a estourado o tempo. live vai cair, então eu tô querendo encerrar já. Eu não queria te interromper, mas eu acho que a live vai cair daqui 1 minuto no máximo. Então, a gente vai ter que continuar o papo num outro dia. Tá muito bom, né? Só para encerrar, eu gostaria de falar assim, que as pessoas entendessem qual que é a diferença de expectativa e esperança. Que existe uma diferença, né? Então, quando você projeta para a realidade algo ou só para o cabeção, como você disse. Quando a esperança é quando você projeta aquela sua expectativa na realidade. Quando é só uma expectativa furada, ela está baseada só no que está no imaginário. Então, por isso que a gente precisa alinhar o imaginário e deixar mais ok com a realidade. Mas eu vou encerrar por hoje. Eu agradeço todo mundo que ficou com a gente até agora. Agradecer a Milena aqui por participar. Foi um papo muito bom. Você vê que dava para se alongar um tempão. Mas eu vou ter que encerrar aqui mesmo. Muito obrigada, senão a gente vai perder a live. Beijo, gente. Foi ótimo. Muito obrigada Obrigada, pelo Milena. convite. Até mais. Tchau, beijo.